casa, hein, Brasil? Estamos juntos aqui no meu canal do YouTube, Etelânia Lima, ministra do Evangelho pela misericórdia de Deus, missionária também, trazendo a palavra do Evangelho hoje com um versículo com revelação aqui no meu canal. Amados e amadas do Senhor, eu falei que pela misericórdia de Deus aqui, o amor de Deus na minha vida, que me conservou em vida para que eu pudesse estar junto com você aqui, trazer uma palavra a respeito de casamentos, né? Muitos temas polêmicos, mas o próprio Senhor, né? O Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, Ele me instrui naquilo que eu vou fazer. Então aqui eu vou trazer um versículo para a sua reflexão, mas se você tem um desejo de saber algo mais sobre a palavra do Senhor, não é minha, né? Através dessa serva aqui, você pode entrar em contato comigo e me convidar para estar levando uma palavra para você em qualquer lugar deste mundo, tá? Você pode entrar em contato comigo e também com a pastora Valnice Vanessa e fazer, né, menção de que você precisa ouvir aí um estudo, né, uma palavra a respeito de alguns temas com mais tempo do que o tempo que nós temos para ministrar aqui, para não ficar, né, só nas minhas palavras. Eu quero trazer a você uma reflexão hoje sobre este assunto, né, sobre casamento, sobre divórcio, que o Senhor Jesus trouxe para aqueles que defendiam muito a lei, eram muitos religiosos e estavam sempre procurando ocasião para pegar Jesus em algum erro, né, amados? Queriam realmente fisgar Jesus, prender Jesus e matar Jesus, porque eles não aguentavam o poder, a autoridade que Jesus tinha para falar acerca de alguns assuntos, e eles anunciavam a lei ainda, e Jesus já anunciava o reino de Deus, a nova aliança com a humanidade. Então, ali havia um choque de opiniões e Jesus tinha que ser muito sucinto, né? Para não acabar, né, fazendo ali o que eles queriam, indo contra a vontade do Pai, né, falando algumas coisas que não deveriam no momento e passando, né, por cima daquilo que já estava determinado sobre a vida dele. E ele era o Espírito de Deus na carne do Senhor Jesus Cristo, né? Ele é o Criador e o Cristo. Então, amados, nós vamos orar, vamos conversar com Deus, e você também compartilha, curte, inscreva-se no meu canal. Peço a você desculpa pelo barulho um pouco aqui, tá certo? Aqui no parque, aqui ao lado da minha casa tem um parque ecológico, e às vezes tem alguns barulhos aqui também, tá bom, amados? Mas vamos orar? Vamos orar. Amado Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Santíssimo e poderoso Deus, te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, Pai, e pela tua palavra, que é revelação, Senhor, não minha, mas do teu Espírito, o Espírito da verdade, para que a tua serva possa ministrar àqueles que estão necessitando ouvir nesta hora, inclusive a mim, Senhor, também, que agradeço pela tua revelação tão profunda e maravilhosa. Louvado e engrandecido, ó Pai, seja o teu nome, do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, a imagem do Deus invisível, Cristo, o Messias prometido, o Salvador do mundo. E eu peço, Senhor, que aqueles que estarão aqui ouvindo, recebam de ti, Senhor, do teu Espírito, a ministração da palavra, que a sua mente, né, de Cristo seja ativada, que seus ouvidos espirituais, sua visão espiritual seja ativada, e que eles possam compreender o que sai da minha boca não é de mim, é de ti, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Nazareno. E eu te agradeço por me conservar em vida, pelos livramentos, pela sabedoria que o Senhor tem me dado, para a glória do teu nome, ó Pai, nesta terra.
recebo que o Senhor ouve esta oração e nos responde, derramando a tua graça, derramando o teu favor, derramando as tuas bênçãos sem medida sobre a vida de cada um que busca, não a mim, Senhor, mas a ti nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Amados, eu quero destacar aqui, são 2 versículos, tá? Que está no capítulo 19, eles estão no capítulo 19 de Mateus, livro histórico de Mateus, tá? Acerca do divórcio, e você vai ler junto comigo aqui os versos 6 e o verso 12. Amados, realmente hoje está um pouco de barulho aqui nesse parque, viu? Demais. Prestar atenção aí, né, as autoridades. Veja só, amados. Aqui eu quero destacar o versículo 6, Mateus 19, verso 6, que diz assim, ó. Assim não são mais 2, mas uma só carne, né? Portanto, o que Deus, né, ajuntou, não o separe o homem. Amém? Glória a Deus. E vamos ao versículo 12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 2 situações diferentes aqui. Os estudiosos judeus, né, os escribas, as autoridades da época, eles seguiam a Jesus, na verdade, eles seguiam para perseguir Jesus. E eles faziam muitas perguntas, né? E também os próprios discípulos do Senhor queriam saber a sua opinião acerca daquilo que dizia a lei. A lei estabelecia algumas regras que o Senhor Jesus questionava, não porque a lei não fosse boa, mas porque a lei teve um tempo determinado para que ela tivesse, digamos, uma validade. Essa lei que foi estabelecida para um povo específico, o povo de Israel, ela vale até João. Depois de João vem o reino de Deus anunciado por Jesus Cristo, o Evangelho, né, que são as boas novas de Deus para a humanidade. Então, naquele momento que Jesus estava presente ali, havia uma mistura dos pactos. Existiam 2 alianças, né? Elas estavam juntas naquela ocasião. Então, Jesus, com muita cautela, ele dizia assim uma resposta às perguntas que os fariseus faziam, para não causar alvoroço e não dar para eles a munição que eles precisavam para pegar Jesus antes do tempo, né? Então eles estavam aos pés de Jesus, né? Podia sempre estar perguntando a Jesus alguma coisa. E nós também podemos, amados, conversar com o Espírito do Senhor Jesus, para a pessoa do Senhor Jesus nos ouve através da nossa oração, né? Então, assim, aquelas palavras de Jesus acerca de que a mulher, né, quando ela se casa com o homem, não diz a lei que ela se torna uma só, mas aí Jesus fala no mais profundo, estabelece que esta união não é feita pelo homem, mas sim por Deus. Quando ele diz assim, não são 2, mas uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A verdade, o Senhor estava falando, e muitos compreendem, outros não, acerca, né, de Cristo e da igreja. E quem vem revelar isso é o apóstolo Paulo. Ele que vem revelar esta verdade. Nós não vamos nos aprofundar hoje.
O certo é questionarmos ao Espírito Santo, pedindo sempre orientação a Deus sobre cada relacionamento em nossa vida. Buscar primeiramente a Deus, porque o que Deus une, não o homem. Aqui na terra ninguém separa. Então o que eu estou falando para você é que existirão situações em que o homem pode dar um não e o Senhor dá um sim também na terra. Porque o Senhor, Ele vai levar em consideração as alianças de Deus, né? As promessas de Deus para a vida de seu povo, para os seus filhos. Agora nós somos herdeiros de Deus, mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos feitos filhos de Deus. Então existem alianças e promessas que o Senhor vai levar em consideração muito mais aquilo que está relevante ao plano espiritual do que as palavras ou o papel do homem na terra. Porque o que Deus, não é o homem, o que Deus uniu, o homem não vai poder separar. Então, quando o Senhor fala aqui no capítulo 12, que, portanto, há eunucos que assim nasceram no ventre de sua mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos. São três situações diferentes. Ele está falando aqui, né, de pessoas que essa palavra eunuco, se você for pesquisar, ela tem a ver com o chefe da guarda do rei, ela tem a ver com pessoas que estavam na cabeça, pessoas que tinham autoridade, mas que eram proibidos de entrarem nos templos, né? Eles falam aqui de três situações diferentes, talvez sejam situações na sua vida diferente hoje, que são questionadas pela sociedade, né? Talvez você tenha relacionamentos diferentes daquilo que a sociedade impõe perante, né, a justiça dos homens. Mas eu quero te dizer hoje que Deus fala ao meu coração. Existem várias situações em que o próprio Deus julgará. Ali nós precisamos colocar diante de Deus as nossas petições, as nossas necessidades. E o Senhor diz muito bem que aqui existiam eunucos, que eles já nasciam na condição, né, de castrados. São pessoas que se castram, né? Pessoas que não vivem não têm relação, né, afetiva, né, de um relacionamento mais profundo, relação, né, sexual mesmo, amado, com pessoas que porque acharam não ter, outras porque nasceram de uma forma que não são realmente para viverem desta forma, né, se acasalaram, ter relações, e tem outras que se fazem assim por causa da questão religiosa, por causa das suas crenças, as decisões da sua vida. Então são três situações totalmente diferentes e que o Senhor diz que alguns não entenderão. Ele diz: quem pode receber isto, receba-o. Quem pode receber isso, quem pode entender, quem pode compreender essa situação, que compreenda. Que fale com Deus acerca deste assunto, mas não julgue. Que converse com Deus acerca das situações da nossa vida, mas não julgue. Porque o Senhor, Ele que estabelece lá em cima, no alto, quem Ele une na terra. E quando Ele une por um propósito. Ele não une pelo que o homem estabeleceu de parâmetro. Ele vai unir pelo parâmetro que Deus estabeleceu. E uma coisa é certa, amadas, para a lei havia um tempo, e o Senhor Jesus chega para ser aquele que estabelece o reino de Deus, e o fim da lei é Cristo, e pela graça sois salvos. Isto é por meio da fé, né? Não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, hoje nós vivemos uma nova aliança, e lembrando que a lei não era para os gentios, não era para mim, não era para você, era para um povo específico, era para os judeus.
E o próprio Jesus, depois, ele vai falando sobre esse assunto em vários capítulos, né? E aqui dos que você pode acompanhar durante a Bíblia acerca do divórcio, sempre estabelecendo uma diferença entre o que Deus uniu e o que o homem une. Glória a Deus. Porque qual o propósito do homem estabelecer a união de certas pessoas que às vezes não estão dentro daquilo que Deus proporcionou, né? Estabeleceu. Muitas vezes existem casamentos que são feitos simplesmente por conveniência, né? São realizados simplesmente pela questão financeira, porque você pagou e você foi lá e fez aquela aliança com aquela pessoa. Mas antes de tudo, lembre-se, existe um Deus que para Ele tudo é possível e nada é impossível ao que crer. E existem situações e situações na vida, e o Senhor só dá a entender aquele a quem Ele quer. E o que Deus estabelecer, Ele estabeleceu, está estabelecido. O que Deus abençoou, está abençoado. E o que Deus amaldiçoar, está amaldiçoado. Mas antes de tomar qualquer decisão na sua vida, consulte ao Senhor, ore, converse com Ele e saiba que Deus é Pai e Ele vai julgar conforme a situação total da sua vida, porque só Ele conhece. O homem nunca vai saber totalmente o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Então, seja qual for a situação em que você se encontra, não se julgue, né? Não queira, né, se precipitar em tomar também decisões acerca dos seus relacionamentos, e tenha certeza que o Deus do impossível, Ele pode tudo. Só basta você conversar com Ele e esperar que Deus responda. E quando é que Ele responde? Quando você ora, quando você lê a palavra e pede a ajuda do Espírito Santo de Deus, Ele traz a resposta para você. Eu creio que Deus falou contigo nesta tarde. Compartilhe, inscreva-se neste canal, siga-me nas redes sociais e eu te agradeço por estar aqui. O número para contato você encontra no meu Instagram, no meu Facebook, tá certo? Um abraço, fique na paz, receba em nome de Jesus a bênção do Senhor para a tua vida, amém?